Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo 3. E na aula de hoje nós vamos falar das equações diferenciais, tá? Então, se você já deu uma olhada no seu livro da disciplina, nós temos então a terceira unidade que aborda esse tema, que fala das equações diferenciais. Então, na aula de hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado as integrais triplas. Na aula de hoje, nós não vamos falar das integrais, tá? Mas conhecer e saber fazer o cálculo da integral é importante também quando trabalhamos com as equações diferenciais, as chamadas aí EDOs, né? Equação diferencial ordinária, porque nós vamos trabalhar tanto com as integrais, só que aqui, quando analisarmos alguns tipos de equações diferenciais, por exemplo, para calcular a solução de uma equação, nós vamos precisar trabalhar com a integral. Só que nós vamos trabalhar com a integral simples, apenas com uma integração, e não com a integral dupla ou a integral tripla, tá? Mas o que são, então, essas equações diferenciais ordinárias? Bom, então, como o próprio nome diz, são equações que envolvem derivadas na sua composição. Então, por que diferencial? Porque nós temos a ideia da derivada. O nome da nossa disciplina não é cálculo diferencial integral? Nosso é o 3, né? Cálculo, porque nós trabalhamos com essa ideia do cálculo das funções, diferencial, por causa das derivadas, tá? E integral por causa do cálculo das integrais, cada uma com as suas contribuições. Então, a ideia da diferencial, taxa de variação, análise de tangente, a integral auxilia no cálculo do volume, das áreas. Então, como o próprio nome diz, né, cálculo diferencial e integral, nós trabalhamos com as derivadas e as integrais, cada uma com a sua contribuição para o cálculo dessas funções. Em cálculo 1, a ideia inicial da integral de derivada. Cálculo 2, continuamos utilizando a derivada e trabalhamos também com a ideia da integral dupla. E aqui em cálculo 3, vamos analisar, né? Já começamos desde a primeira aula. Falar de integral tripla, falar de volume, área de superfície, a ideia da parametrização e chegamos no momento de falar das equações diferenciais ordinárias, que são equações que envolvem essa ideia da derivada, tá? Então, a gente tem ali a derivada presente na composição da função. Nós vamos conhecer alguns exemplos, algumas situações, tá? Então, hoje é a nossa nona aula, falando das EDOs. Se você quiser um pouco mais de detalhes, mais exemplos, até porque a nossa aula não é tão longa, né? No seu livro da disciplina, na unidade 3, tá? Na seção 1, a seção 2 trabalha com a ideia, a definição de EDO, tá bom? Então, depois você pode dar uma olhada. Utilizar livros de cálculo também é importante para conhecer outros exemplos e também trabalhar com outras situações que envolvem a EDO, tá? Quando a gente fala das equações diferenciais ordinárias, tá? Que nós vamos ter, então, nessas equações, as derivadas, que são termos da equação. Então, por exemplo, quando a gente tinha lá x mais 2 igual a 7. Essa é uma equação. O que caracteriza uma equação? Exatamente esse símbolo de igualdade. E o que prevalece na equação? A equação a gente pode pensar como uma balança. O que eu trabalho do lado esquerdo da igualdade, ou seja, para que eu mantenha essa igualdade, o lado esquerdo ele precisa ser igual ao lado direito. Nesse exemplo dessa equação do primeiro grau, o que a gente tem? Para que essa igualdade se mantenha, o x só pode ser quanto?
5, porque 5 mais 2 é igual a 7. Falar aqui dessa equação diferencial ordinária é manter essa igualdade, só que nós vamos ter essas derivadas que compõem essa equação, só que essa igualdade precisa ser mantida. E para falarmos dessas equações diferenciais ordinárias, é importante relembrarmos de alguns conhecimentos que foram vistos lá em cálculo 1 e em cálculo 2. A derivada de uma constante é zero. A derivada de uma função potência, você pode utilizar aqui a regra do tombo, ó. N vem multiplicando, n menos 1. A derivada de ln é 1 sobre x. A derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno é cosseno. E nós também temos a derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. E lembrarmos de uma regra super importante quando nós temos, por exemplo, a regra é uma função composta ou a composição de funções, que é a regra da cadeia, tá? Então, pessoal, vale a pena revisar um pouquinho, retomar exemplos. No seu livro tem até alguns exemplos que você pode dar uma olhada, porque essas regras nós vamos utilizar bastante quando falarmos dessas equações diferenciais. Assim como a ideia da integral simples, né? Ou a ideia da integral imediata, tá? Então, quando a gente tem aí a integral de uma constante vezes a função, pode ser a constante vezes a integral da função. A integral de uma constante é a constante vezes o x mais o c. Então, algumas regrinhas vale a pena nós relembrarmos, porque vai nos auxiliar muito na resolução dessas equações diferenciais ordinárias. Ok? Então, o que é uma equação diferencial? É uma equação, ou seja, eu tenho ali uma igualdade que vai envolver uma função incógnita e as suas derivadas. Ou seja, a nossa incógnita, que antes aqui, ó, x mais 2 igual a 7, era esse termo que nós precisávamos determinar, agora nós vamos ter uma função que nós precisamos analisar, tá? E essa equação diferencial, ela vai ter uma função incógnita e as suas derivadas. A equação diferencial, ela pode ser dividida em dois tipos. As ordinárias, que são as chamadas equações diferenciais ordinárias, ou que são as EDOs, ou as EDPs, que são as equações diferenciais parciais, ou equação diferencial parcial. Qual que é a diferença de uma para outra? A EDO, ela vai ter uma única variável independente. Já a EDP, ela tem duas ou mais variáveis independentes, tá? Mas o nosso foco aqui são as EDOs, tá? O foco da nossa disciplina, nós não vamos trabalhar aqui com as EDPs nesse momento. Ou seja, interpretar as EDOs é você conhecer e identificar a função incógnita, qual que é a derivada da função e como que a gente pode interpretar as situações que envolvem essas equações diferenciais, tá? Então, nós vamos trabalhar com essas equações. Aqui nós temos o exemplo, ó. A derivada de y, ou y' menos 5y igual a 0. É uma EDO, tá? Aqui eu tenho a derivada, ó, y'. Lembrando que nós também temos essa nomenclatura para derivada, essa forma de representar. Então, eu tenho aqui y' é a derivada em relação a y, a derivada da função. Y, aqui é a derivada primeira. Y duas linhas é a derivada segunda, ou seja, você derivaria uma vez aqui na derivada primeira. A derivada segunda é você derivar uma vez e derivar novamente. Então, você pode encontrar as duas formas de representação, como y' ou a derivada de y ou dy dx.
Então, aqui a gente tem dois exemplos de funções, de equações diferenciais, tá? Onde nós temos a ideia da função incógnita e também a derivada da função na própria função. Quando a gente fala de uma equação, um dos objetivos é determinarmos a solução de uma equação diferencial. Nós vamos conhecer, não vai ser na aula de hoje, mas na próxima aula, como resolver uma equação diferencial por alguns métodos. Nós temos algumas formas de determinar a solução de uma equação diferencial. Só que nós também temos formas, ou em algumas situações, você tem a solução da equação e você precisa verificar se aquela solução é mesmo uma solução da equação ou se aquela função é uma solução da equação. Porque quando a gente fala em função incógnita e a derivada, nós precisamos entender o seguinte, que eu tenho soluções que são chamadas de soluções particulares ou soluções gerais. E aí vai depender do tipo de situação que nós estamos analisando, porque a solução geral vai aparecer uma constante. A solução particular é aquele tipo de solução que nós temos, por exemplo, um problema imediato, tá? Nós vamos ver esses termos ao longo da nossa aula. Então, quando a gente fala da solução de uma equação diferencial, pode ser qualquer função definida em um determinado intervalo i, quando substituída na equação diferencial, ela reduz a equação a uma identidade. Ou seja, quando nós tínhamos lá x mais 2 igual a 7, que nós sabemos que o x é igual a 5, ou seja, a solução, qual é? 5. Tudo bem? Ou se nós tivéssemos uma função quadrática, que você aplicasse lá a fórmula de Bhaskara e determinasse o valor, aquela era a solução das raízes, né? O que satisfaz a equação. E aqui nós também temos essa ideia de manter essa identidade, ou seja, há uma identidade entre elas e que para a função ela ser resultado, ou melhor, ser solução da função da equação diferencial, ela precisa valer dessa igualdade. Ou seja, para a equação diferencial, y duas linhas menos y' menos 2y igual a 0, será que essa função y de x é solução para a equação? Como que a gente pode verificar se é a equação? Nós precisamos interpretar e verificar. Será que a derivada segunda de elevado a 2x menos a derivada primeira de elevado a 2x menos duas vezes elevado a 2x é igual a 0? É isso que a gente precisa verificar, tá? Vou fazer com vocês ali no quadro. Aqui a gente já tem a representação, mas nós vamos retomar e verificar. Por que que a derivada segunda de y é 4e elevado a 2x? Lembram? Função composta, a derivada de e elevado a 2x, ou melhor, a derivada de e elevado a x é elevado a x. Só que aí a gente tem que multiplicar quem? A função de dentro, né? Então, vamos ver como fazer esse cálculo. Vou colocar esse exemplo aqui no quadro. Vamos lá. Ó, a nossa equação diferencial é y duas linhas menos y' menos duas vezes o y
igual a zero. Essa é a equação diferencial. Por que que ela é uma equação diferencial? Ela tem aqui a função incógnita, tá? Olhando ali para o y, e ela tem derivadas na sua composição. Então, ela é uma equação diferencial. Como que a gente sabe que a função f de x, vou botar aqui no slide, para pegar a função y de x e elevado a 2x é solução, tá? Quando a gente tinha ali, por exemplo, uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau, como que você sabia se esse resultado aqui era a solução? Você voltava e substituía na equação esse resultado. E é isso que nós vamos fazer. Só que veja, aqui nós temos a derivada segunda dessa função. Então, nós vamos ter que calcular a derivada de elevado a x e derivar novamente, tá? Então, quem que é y' de x? Nós precisamos derivar e elevado a 2x. Aqui, ó, regra da cadeia que a gente utiliza para determinar qual que vai ser essa derivada. Isso aí, regra da cadeia. Como que é a regra da cadeia? É a derivada da função de fora, ou seja, e elevado a x, calculada na de dentro, certo? Qual que vai ser? 2e, aqui é a de fora, é e elevado a 2x, né? Então, vai ser e elevado a 2x vezes 2. Essa é a derivada primeira da função. Só que, além da derivada primeira, nós precisamos de quem? Da derivada segunda da função, ó. Duas linhas, então é a derivada segunda. Quem que é a derivada segunda de y? Nós temos que derivar novamente o 2e elevado a 2x. O 2 é constante, a função de fora é e elevado a 2x, vezes a derivada de 2x, que é 2. Então, nós temos que é 4e elevado a 2x. Veja, aqui nós temos a derivada segunda, ó. Então, nós vamos substituir essas soluções na equação para verificar se essa igualdade ela se mantém. Então, quem que é a derivada segunda? 4e elevado a 2x menos. Quem que é a derivada primeira? 2e elevado a 2x menos 2 que multiplica quem que é y? E elevado a 2x. Está dizendo que isso é igual a zero. Será que é mesmo? É válida essa resolução? Ó, aqui nós temos 4e elevado a 2x, menos 2e elevado a 2x com menos 2e elevado a 2x é menos 4e elevado a 2x, que é igual a zero. Então, o que que nós temos? Que zero é igual a zero, logo y de x igual a e elevado a 2x é solução dessa equação, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? Verificar se a solução que foi dada, quando a gente substitui a solução na equação diferencial, essa igualdade ela é válida. Veja, derivada segunda, derivamos duas vezes a função y de x. Derivada primeira, derivamos uma vez a função y de x, tá? Você precisa interpretar e verificar de que forma que essa representação, ou essa função, ela foi composta, para que a gente possa fazer essas manipulações matemáticas e chegar para analisar se é
ou não resultado, ou melhor, se é ou não a solução para essa equação. Tá bom? Quando a gente fala em equação diferencial, nós temos algumas situações em que temos uma solução que é chamada de solução geral e algumas soluções que são chamadas de soluções particulares. E essa ideia, que quando nós temos essa função, essa equação diferencial para a solução geral ou solução particular, ela pode envolver um chamado problema de valor inicial, que é o PVI. Então, esse tipo de problema você vai ver muito ao longo desse tema, equação diferencial, tá? Aqui nós temos um problema de valor inicial de primeira ordem, ou seja, nós temos um problema y' de t igual f de ty, e um sujeito A como y de t0 igual a y0. Ou seja, como que se dá, ou qual é a característica desse problema de valor inicial? É um problema que te dá uma equação diferencial de primeira ordem e um y0, ou seja, um valor para a função que você tem. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Ó, esse é um problema de valor inicial. Y' menos y igual a zero. Essa daqui é uma EDO. Equação diferencial ordinária. A gente tem uma equação, temos aqui a função incógnita e a derivada da função. E o y0 igual a 3, ou seja, a gente tem um valor inicial para determinar a solução particular da nossa EDO. Então, seja a solução geral y igual C1 vezes e elevado a x, pede para você determinar quem é o valor de C1. De que forma que nós podemos determinar esse valor de C1? Ó, y0 é igual a 3, ou seja, nós vamos voltar e analisar as situações e fazer a substituição desse y0 igual a 3. Veja, o y, ele é igual C1 vezes e elevado a x. O objetivo é determinar C1. O y de 0 é igual a C1 vezes e elevado a quanto? A 0. E quem que é o y0? É igual a 3. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. C1 vezes 1 é C1. Então, nós temos que o C1 é igual ao quê? A 3. No lugar do C1, nós vamos substituir por 3, ou seja, y igual a 3 vezes e elevado a x é uma solução particular dessa equação diferencial. Quando que ela é uma solução particular e quando que ela é uma solução geral? Ela vai ser uma solução particular quando nós não tivermos, por exemplo, aqui C1, C2, dependendo do tipo de função. Eu tenho mania de falar função, a gente falou tanto de função nas aulas anteriores que eu fico falando em função, mas dependendo do tipo de equação diferencial, nós temos os tipos de soluções. Ela vai ser uma solução particular quando a gente conhece esse valor de C1. E ela vai ser uma solução geral quando nós temos aqui esse C1. Lembram da integral definida e da integral indefinida? A integral definida, ela é definida de um intervalo ao outro e o resultado dessa integral é um número. A integral indefinida, ela se dá pela família de funções, ou seja, nós temos aquele mais c ao final. Essa é a ideia do c aqui em relação às derivadas, porque esse c ele pode modificar. Quando eu falo em solução particular, o C1 ele é específico, porque nós tivemos
um valor inicial. Se você tivesse outro valor inicial, poderia ser outra função, ou melhor, outra solução para representar. Então, a solução geral, ela é do tipo C1 e elevado a x. E a solução particular é quando a gente conhece esse valor de C1 e conseguimos determinar qual é esse valor, tá? Vamos fazer agora uma atividade. Eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem, que pede para você verificar se duas situações, se a função que eu te dou, ela é solução da equação diferencial, tá? Em cada um dos itens a seguir, verifique se a função f corresponde à solução da equação diferencial ordinária correspondente. Então, aqui, ó. Item A, 2y' mais y igual a zero, ou seja, a derivada primeira. Veja se f de x igual a e elevado a menos x ao quadrado é solução, e se x ln de x, derivada primeira, elevada ao cubo, mais x, y' é igual a y, vai ser a solução da equação diferencial, tá? Vou deixar um tempinho, qualquer dúvida, por favor, encaminhe. Na sequência, eu retorno, corrigimos e daremos continuidade à aula. Até daqui a pouco.
E aí, pessoal, conseguiram verificar se aquelas funções, elas são soluções das equações diferenciais? Vamos analisar, então, se são ou não? O item A. Então, qual que era a equação diferencial que nós tínhamos, tá? Então, vamos analisar aqui. Ó, nós queríamos verificar se f de x igual e elevado a menos x sobre 2 era a solução da equação. Deixa eu colocar novamente aqui a equação para nós identificarmos. Vou colocar ela aqui em cima, tá? Ó, se e elevado a menos x sobre 2 é solução para essa equação. O y é o próprio f de x, então vai ser o e elevado a menos 2x. Só que nós precisamos de quem? Da derivada primeira da função. Então, nós vamos ter que derivar e elevado a menos x, tá? Ó, a gente teve uma resposta aqui do André. O André falou que a A é verdadeira e a B não. E é isso mesmo. A A é elevado a menos x sobre 2 é sim solução, a outra não. Mas vamos verificar por que é e por que não é. Então, veja, nós precisamos da derivada da f de x, ou seja, a gente precisa da f'. Como que a gente deriva? Vai ser a derivada da função de fora, ou seja, menos meio, calculada na função de dentro, tá? E elevado menos meio, que multiplica e elevado a menos x sobre 2. Então, nós já temos o y aqui, ó, e nós já temos a derivada de y menos meio e elevado a menos x sobre 2. Vamos substituir na nossa função, tá? Então, aqui, ó, vai ser o 2, f', que é a derivada, mais a f de x, igual. Vamos ver quanto que vai dar. 2, que multiplica menos meio e elevado a menos x sobre 2, mais f de x, que é e elevado a menos x sobre 2, isso vai ser igual. Nós podemos simplificar aqui os dois, tá? Então, fica menos e elevado a menos x, mais e elevado a menos x sobre 2. Termos semelhantes, um é negativo e o outro é positivo, é igual a zero. Como a equação diferencial ela estava igualada a zero, significa que essa função f é solução da nossa equação diferencial. Ok? Então, o item A é verdadeiro. E elevado a menos x sobre 2 é solução da função. A função f de x é solução da nossa equação diferencial. Agora, nós precisamos verificar se x ln de x é solução da equação diferencial ordinária y' elevada ao cubo mais x vezes y' igual a y. Vamos verificar. Quem que a gente precisa? Nós precisamos da derivada, ou seja, f' de x, para substituir e verificar se é solução da equação. Quem que é a derivada de x ln de x? Aqui nós temos, ó, o produto de duas funções. A primeira é x, a segunda é ln. Como que a gente deriva o produto de funções, tá? É a derivada da primeira vezes a segunda, então eu vou chamar o y de primeira função e o ln de segunda, tá? Então, ó, a derivada da primeira, a derivada de x é 1, vezes a segunda, por isso ln, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada de ln? 1 sobre x. Fazendo as simplificações, ó, x sobre x nós podemos simplificar, sobra 1. Então, a derivada
de f é ln de x mais 1. Como nós já temos a solução f e a solução f' de x, nós vamos substituir aqui na equação diferencial. Então, como que vai ficar? F' ao cubo mais x f', isso vai ser igual. Ó, quem que é f' de x? ln de x mais 1, isso elevado ao cubo, mais x, que faz parte da equação, vezes ln de x mais 1, que é a primeira derivada. Então, nós temos ln de x mais 1 ao cubo, mais x ln de x mais x. Isso é diferente de quem? É 1 mais ln de x, ou seja, diferente de y. Nesse caso, a função f, ela não é solução da nossa equação diferencial, tá? Então, a gente precisa interpretar a solução e a sua equação diferencial. Como eu disse no início da aula, nós iríamos verificar equações diferenciais e se algumas soluções dadas eram realmente soluções da equação diferencial. E agora nós vamos analisar que tipo de equação que nós temos, ou de equações. Quais são as equações diferenciais? Será que ela é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem? Será que ela é linear, não é linear? Como que a gente consegue fazer essa interpretação, tá? Então, nós vamos ver agora a classificação das equações diferenciais ordinárias. Uma das classificações que nós temos é quanto à ordem da derivada, ou seja, será que ela é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem? Qual que é a ordem dessa equação diferencial? Só um pouquinho, pessoal. A garganta hoje está arranhando. Então, vamos lá. Para a gente saber qual é a ordem da equação diferencial, nós vamos olhar para a maior derivada que está na equação, tá? Por exemplo, a maior derivada é 3, então é uma equação de grau 3. A maior derivada é 1, então a ordem dessa equação diferencial é 1. Vamos ver aqui 3 exemplos. Ó, y' menos 2y mais 1 igual a 0. É uma equação diferencial, tá? Temos aqui a derivada, a função incógnita. Ela é de primeira ordem. Por que primeira ordem? A maior derivada é 1. O segundo exemplo, qual que é a maior derivada? 2. Aí você pode falar, mas professora, e aquele 3y ao cubo? O 3 não é maior? O 3 é maior que o 2. Só que esse expoente aqui, ó, ele não trata da ordem da equação diferencial. Nós vamos verificar em relação ao grau da equação, tá? Primeiro, nós vamos analisar em relação à ordem, porque é muito comum, eu já fiz muito isso, de confundir a ordem e o grau, tá? Ou seja, a ordem, ela está relacionada à derivada. Sempre a derivada de maior ordem. Ou seja, no primeiro exemplo, a maior ordem é 1. Por quê? Porque é a maior derivada. No segundo, a maior derivada é 2. Então, ela é de ordem 2. No terceiro, a maior derivada é quanto? 3. Então, ela é uma equação diferencial ordinal de terceira ordem. Então, uma das classificações que nós temos é em relação à ordem. O grau é em relação ao maior expoente. Essa daqui, ó, seria de grau 1, essa é de grau 3. Qual que é o maior expoente que a gente tem? 3. Essa também de grau 1, tá? Então, a gente classifica
em relação a essa ordem, tá? Que nós vimos ordem 1, ou de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, a ordem está relacionada à derivada. Nós também podemos classificar em relação à linearidade, ou seja, se uma equação diferencial ela é linear ou não. Quando que ela vai ser linear? Quando a variável dependente, ou seja, aquela variável que depende e suas derivadas são de grau 1, veja que a gente vai olhar aqui para o grau 1, e os seus coeficientes dependem apenas da variável independente. Então, a gente precisa conhecer quem é a variável dependente, quem que é a variável independente. Quando a gente pensa, por exemplo, f de x igual x mais 7, nós temos que y é igual a x mais 7. Ou seja, y é a variável dependente e x é independente, ele independe de y. Por exemplo, quando a gente pensa numa situação envolvendo um posto de combustível, tá? Você vai abastecer. A quantidade, ou seja, o valor que você vai pagar, depende da quantidade de combustível que você abasteceu. Então, o preço depende da quantidade de combustível. Nesse caso aqui, ó, o y, ele depende dos valores de x. Então, como que a gente olha para essa ideia de linearidade? Ou seja, uma equação diferencial ela vai ser linear se for de grau 1, tá? Veja, essa primeira equação diferencial, qual que é o grau? Ou seja, quando a gente está analisando a variável y, nós temos quem? A maior derivada é 1, ou seja, ela é de ordem 1, só que ela é também linear, porque a variável e suas derivadas são de grau 1, tá? Essa segunda equação, ela é considerada não linear. Primeiro, a derivada é de segunda ordem, tá? E nós temos aqui o maior expoente, ó. Ele é de grau 2. Então, ela é considerada como não linear, certo? Então, quando a gente analisa situações, temos que pensar na representação e na forma de interpretar essa equação diferencial. Vamos ver mais dois exemplos. Ó, essa é uma equação diferencial, tá? Essa equação, nós temos a dependência em relação a quem? Em relação a t. Então, essa é uma equação diferencial ordinária. Por que que ela é não linear? Porque nós temos a variável t, dependendo, o seno de t aqui, ó, dependendo de quem? De t e de y. Ou seja, nós não temos a variável independente, os seus coeficientes dependem apenas da variável, não dependem apenas da variável independente, tá? Ela é de segunda ordem, por quê? Porque aqui, ó, é a derivada segunda. Lembre-se que essa é outra forma de nós calcularmos a derivada da função. E a segunda é de quarta ordem, porque a maior derivada é 4 e ela é uma equação diferencial linear. Por que que ela é linear? Primeiro, a sua variável dependente ela está relacionada com e os seus coeficientes, eles dependem apenas da variável independente, tá? Então, para a gente analisar a classificação, nós podemos interpretar tanto em relação quanto à ordem,
ou seja, que vai ser a maior derivada, ou em relação à sua linearidade, que também interpreta ou que também analisa qual vai ser o grau dessa equação, tá? Vamos fazer uma última atividade que fala de um problema inicial, tá? Para nós finalizarmos. É um problema de valor inicial. Ou seja, o seguinte problema de valor inicial, ele é dado por y' menos 2y igual a 3 vezes e elevado a t. A solução geral é y de t igual a menos 3e elevado a t mais k vezes e elevado a 2t, com k pertencente aos reais. Ou seja, é um problema de valor inicial e nós precisamos determinar qual é a solução particular, ou seja, quem que é esse valor de k? É esse valor que nós precisamos determinar. Como que a gente determina esse valor de k? Substituindo os valores que a gente tem, ou seja, substituindo o valor inicial que nós temos, y de 0 igual a 1. Então, quem que é o y de 0? Então, no lugar do t, nós vamos substituir por 0 para determinar o valor de k. Essa é a equação diferencial, nosso problema de valor inicial. Primeiro, precisamos determinar quem é o k. Y de 0 é igual a 1, então 1 é igual y de 0, como é y de t, no lugar do t, ó, nós vamos substituir por 0. Então, fica menos 3e elevado a 0 mais k e elevado a 2 vezes 0. Então, nós temos aqui, ó, e elevado a 0 é 1, menos 3 vezes 1, menos 3, mais k desculpem, mais k vezes e elevado a 2 vezes 0, tá? 2 vezes 0 é 0. Então, vai ficar... E e elevado a 0 também é 1. Nossa, hoje tá complicado. Vamos lá. E elevado a 2 vezes 0 é 1. K vezes 1, K. Então, nós temos que 1 é igual a menos 3 mais K. 1 mais 3 é igual a K. O K é igual a quanto? 4. Então, uma solução particular para essa equação diferencial é menos 3e elevado a t mais 4e elevado a 2t. Lembre-se que com o K, essa é uma solução geral, tá? Então, é importante que você consiga diferenciar essas equações, certo? Então, na aula de hoje, para finalizarmos, né, falamos... Deixa eu colocar aqui, tínhamos mais uma. Na semana que vem a gente continua. Então, nós falamos das equações diferenciais ordinárias, falamos em relação à ordem, à classificação e quando uma função é solução ou não da equação diferencial, ok? Abraço a todos, um bom descanso, um bom final de semana e até a próxima aula, tá?